E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre como eu era antes de ser um minimalista. Não que eu me considere puramente minimalista hoje em dia, mas eu acho que eu tô caminhando, né? Eu tô no caminho certo e algumas coisas mudaram na minha vida. Eu quero falar isso pra vocês hoje, tá bom? Mas antes disso, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para ajudar o nosso projeto a crescer cada vez mais. A gente tá crescendo muito e eu conto com a tua ajuda pra gente ficar cada vez maior, tá? Aqui é uma comunidade, aí eu falo que esse canal não é só meu, é de vocês. Então quanto maior nós formos aqui, melhor o projeto vai ser e vídeos com mais conteúdos eu vou trazer pra vocês, tá pessoal? Vamos lá para o assunto do vídeo. É normal quando nós começamos a nos tornar minimalistas que a nossa vida comece a mudar. Afinal, quando eu pensei em me tornar minimalista, eu pensei em me tornar uma pessoa diferente, uma pessoa melhor, né? E a minminha vida foi mudando aos poucos. Eu sinto que muita coisa mudou na minha vida, né? Eu consigo ser uma pessoa mais serena. Eu queria falar pra vocês como eu era antes disso, né? O primeiro de tudo, assim, é top. Esse é o top 1, tá? É que eu era uma pessoa muito consumista, tá? Durante o meu tempo, o tempo que eu trabalhava em uma produtora, já contei essa história aqui pra vocês em outro vídeo. E no tempo que eu trabalhava também na TV, eu trabalhava pra pagar a conta. Então eu trabalhava o mês inteiro, jogava tudo no cartão de crédito e quando a fatura chegava, eu pagava essa conta. Eu gastei meu dinheiro de uma forma muito desnecessária, tá? Foi muito prejudicial à minha vida financeira e ao meu lado psicológico também. Eu comprava coisas na esperança que aquilo fosse me preencher. Só que eu ainda não conhecia o minimalismo, né? E isso me deixava cada vez mais triste, porque eu precisava trabalhar cada vez mais e mais para suprir todas as contas que eu fazia, todas as coisas que eu comprava, né? E isso gerou um ciclo muito negativo. O processo para fazer o detox foi bem longo e eu vou confessar para vocês, essa foi uma das mudanças mais difíceis que eu tive que fazer na minha vida. Comecei ela bem antes de me tornar minimalista, mas em si ela foi muito dura e eu acho que é para a maioria das pessoas também, né? A sociedade meio que olha a gente com esses olhos, né? De quanto mais coisas você tem, quanto mais coisas você compra, os lugares que você frequenta, você se torna uma pessoa melhor e eu me senti atraído por isso. O segundo ponto, sem dúvidas, eram os meus hábitos alimentares. Eu me alimentava muito mal, tava sempre atrás de açúcar, né? Não do açúcar em si, mas de coisas com açúcar para suprir uma necessidade, meio que uma tristeza que batia por dentro às vezes, né? Não que fosse uma coisa muito explícita, mas o subconsciente ficava tão estressado em certos momentos que eu precisava de açúcar e eu não conseguia me alimentar bem. Isso era muito prejudicial para mim. E assim, desde que eu venho me tornando minimalista, eu deixei alguns maus hábitos alimentares para trás e venho me tornando uma pessoa mais saudável, né? Embora eu não busque ter um corpo perfeito ou ser um fisiculturista ou algo do tipo, mas eu quero estar bem, né? Eu quero que o meu corpo reflita o que a minha mente é. Eu venho cada vez mais tentando alinhar o corpo, a mente, enfim. E eu venho também descobrindo os efeitos de uma boa alimentação, né? Do que ela traz de bom para nossa vida. Vou confessar para vocês que não são em todos os momentos que eu me alimento bem, né? Às vezes, até por prazer mesmo eu como alguma coisa que não é tão saudável, mas não é tão frequente quanto era isso na minha vida, né? Então, assim, uma das coisas principais que foram mudadas na minha vida nesse tempo em que eu descobri o minimalismo foi a alimentação. Uma coisa muito interessante também, que antes eu não tinha rotina, né? Antes de ser uma pessoa mais minimalista, eu não organizava o meu dia, eu não era uma pessoa organizada, né? E eu não fazia meio que uma rotina, uma lista de atividades ali para fazer no dia. E isso era muito prejudicial porque eu iniciava o dia sem saber o que fazer, já começava o dia tomando decisões, isso gastava muita energia, enfim. E desde que eu me tornei minimalista, eu sou uma pessoa muito mais organizada em relação à rotina, principalmente, tá? Porque eu sempre defino muito antes do que eu tenho que fazer, né? Geralmente no domingo eu já seto as atividades da semana, já programo tudo bem direitinho, deixo alguns espaços para fazer adaptações, mas eu já meio que seto o que é que eu tenho que fazer, eu já meio que consigo programar o que eu vou fazer também, consigo ser muito mais planejado nesse aspecto e ser muito mais efetivo também, porque quando eu sei o que eu tenho para fazer, eu vou e eu já tenho clareza, né? Então eu vou, faço, finalizo aquela atividade, retiro da minha lista e parto para outra. Então isso facilitou demais a minha vida em relação à produtividade. Duas coisas que assim me consumiam por dentro antes de me tornar mais minimalista era que eu era muito ansioso e muito estressado, tá? As pessoas que me conheciam, que conviviam próximo a mim antes de eu me tornar mais minimalista sempre me diziam isso, que eu era muito estressado e muito ansioso. Isso foi uma coisa que melhorou, principalmente o estresse, tá? É uma coisa que você consegue controlar mais. A ansiedade nem tanto, mas eu consegui melhorar ela muito
muito agora o estresse, a questão do estresse, de ser uma pessoa estressada, isso melhorou, eu creio que 99%, tá? Eu consigo ser uma pessoa muito mais serena, menos estressada, eu consigo lidar melhor com as situações do dia a dia hoje, depois é porque é um conjunto, né? E eu acredito que o conjunto como um todo facilitou demais a minha vida para que eu fosse uma pessoa menos estressada, mas esses foram os dois pontos cruciais, assim, que fazem muita diferença. Eu acredito que vão fazer muita diferença na longevidade, né? Quando eu for uma pessoa mais idosa, não ter me estressado tanto, ter evitado todo esse estresse enquanto eu era mais jovem, vai facilitar muito minha vida no futuro em relação à saúde, em relação à longevidade também. E aí vem outro ponto muito agregado a isso, que eu ficava sempre pensando em um futuro incerto, né? E eu ficava muito ansioso por isso. E hoje eu aprendi a ser uma pessoa... Isso tá sendo um processo para mim também, tá? Assim como minimalismo. Mas eu tô aprendendo a não me cobrar tanto no futuro, sabe? Eu acredito que muita gente se cobra também. Deixa aqui nos comentários se você também passa por isso. Mas eu passava muito por isso, tá? Eu ficava imaginando o que poderia acontecer no futuro e se as coisas não dessem certo. Isso me consumia muito, isso me deixava muito triste, porque amanhã a gente não consegue saber como vai ser, né? Isso me deixava triste. Hoje eu vejo que as coisas não são assim, né? Que a gente tem que, claro, pensar no nosso futuro, mas que a gente não tem que dedicar a nossa total energia para ele, né? A gente tem que ficar aqui, né? Eu falo sempre em estar 100% presente no momento. Eu aprendi a ser muito mais presente depois que eu me tornei mais minimalista, né? Eu sei que a gente tem que ter um futuro, prioridade é agora. Se eu não fizer nada agora, as coisas no futuro não vão acontecer. Isso tá sendo um processo para mim. Eu tô melhorando ele e o minimalismo tá me ajudando muito, pode acreditar. E por último, eu acho que assim, é muito ligado ao primeiro ponto, né? Eu vivia por coisas supérfluas. Eu pensava, assim, eu não tinha muito sentido, eu não tinha muita direção para onde ir, do que fazer na minha vida, então eu vivia de acordo com o que a sociedade dizia, né? Comprava coisas desnecessárias, queria ir para lugares, enfim. Eu cheguei a pagar 350, 400 reais em um perfume e assim, hoje em dia não é uma coisa que eu faço mais, tá? É uma coisa que, assim, eu penso muito antes de fazer, né? Eu sei o quanto eu dou duro para conseguir o dinheiro que eu ganho, enfim. E assim, eu penso muito mais inteligentemente hoje em dia em relação ao dinheiro, né? Em relação às coisas de verdade. E hoje eu prefiro muito mais sair com minha esposa para um campo, para um lugar que nós possamos ter uma conversa juntos, para que a gente consiga compartilhar um momento legal, do que para ir para um restaurante caro. Claro que eu não vou me privar disso e que isso não é importante, mas eu vivia em função disso, sabe? E hoje não mais. Hoje eu acredito que tem muitas coisas muito mais importantes na nossa vida que a gente tem que priorizar, né? E essas coisas, por incrível que pareça, elas demandam uma aquisição financeira bem menor. Então isso facilita demais ao estilo de vida, né? Eu não preciso estar também me matando de trabalhar para que eu consiga manter esse padrão de vida. Enfim, vocês veem que isso tudo tá meio que encaixado uma coisa na outra, né? O minimalismo, eu sempre digo que ele é como um dominozinho, que você mexe uma peça e ela vai derrubando outra e outra e outra. E felizmente essas peças são peças negativas e elas vão caindo por terra sempre que você vai implementando e melhorando a sua vida em alguma coisa, trazendo um estilo mais minimalista para sua vida, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vim recebendo algumas sugestões para falar um pouco mais devagar aqui. Eu sei que às vezes a boca não acompanha muito a cabeça, mas eu tô tentando controlar os pensamentos e ter uma fala muito mais fluida para vocês, tá bom? Eu espero vocês no próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para ajudar muito nosso projeto a crescer e eu te vejo na próxima. Tchau!